Especialista da área da Previdência Social. Vem para cá, André. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui mais uma semana. É um prazer estar mais um programa aqui. E você também que assiste aí de casa, um bom dia. Vai ser um prazer falar hoje um tema importante, né, Flaviano? Aposentadoria rural. Com certeza, é um tema que gera muitas dúvidas, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe como utilizar esse tempo, né? Porque é possível você utilizar esse tempo até mesmo para conquistar a sua aposentadoria. É as dúvidas que geralmente surgem que serão respondidas hoje. Sim, com certeza. É uma possibilidade, né? Muitas pessoas desconhecem dessa aproveitar esse tempo que trabalhou rural, né? Para aproveitar ali um tempo para somar o tempo de contribuição. Então é o que a gente vai conversar aqui hoje, que pode ajudar bastante gente, então fique ligado. E a gente vai começar falando aqui, né, sobre a aposentadoria rural. A gente sabe que o país, né, o Brasil, é um país eminentemente agrário, né, o que puxa a economia, o carro forte aqui é a agricultura, a pecuária, né, então tem uma participação muito grande, né, dessa atividade, dessa economia, e existe ali também, né, os trabalhadores rurais, né, que fazem ali todo o trabalho. A gente tem no último censo ali registrado com mais de 30 milhões de pessoas, de trabalhadores rurais, né, hoje no Brasil. Então, é uma parcela bastante significativa da população brasileira. E a lei veio aqui, no caso, dar uma atenção especial para esses trabalhadores, né, principalmente por dois motivos. Né, tem um tratamento diferenciado na lei. Né, por quê? A gente vai observar que os trabalhadores rurais, primeiro, eles trabalham, né, durante a vida, trabalham exposto ao calor, ao sol, né, exposto ali à condição física, né, trabalho braçal. Então, um ambiente ali degradante, né? Então, a lei tem um tratamento diferenciado para essas pessoas que, durante a vida, teve um trabalho mais intenso, mais árduo, e com isso a possibilidade de conseguir aposentar mais cedo. A gente vai verificar que a idade ali é reduzida, né, em comparação da aposentadoria para aqueles que trabalham no ambiente urbano. E, além disso, outro, né, ponto bastante importante, diferenciado, que vê ali favorecer essa classe de trabalhadores, é em razão da dificuldade que é da época ali conseguir os documentos. Né? A gente sabe que as pessoas ali da época não tinham muita documentação e como comprovar a atividade rural. Então a gente vai também conversar a respeito disso, quais documentos ali servem para comprovar a atividade rural. A gente vai observar que a lei veio flexibilizar essa condição, né? A gente sabe que muitas vezes ele não tem ali o documento necessário, então veio flexibilizar ali para conseguir comprovar a atividade rural. Então, o que é a aposentadoria rural? É um benefício previdenciário para os trabalhadores rurais. A aposentadoria é a garantia do INSS ali, após atingir ali certo tempo de contribuição e certa idade, que esteja ali, vai remunerar todo mês esse trabalhador. Né? Nada mais justo que trabalhou, né, contribuiu ali para a economia do país, que vem agora no seu momento ali, já de idade avançada, poder se aposentar e poder desfrutar da vida. Então, isso da aposentadoria rural, quais atividades rurais? Isso inclui a agricultura e a pecuária, né, que são, no caso, aí, as mais fortes, extração vegetal e animal, apicultura, avicultura, suinocultura. Então, é uma variedade, uma grande quantidade ali de atividades rurais, que, no caso, se você trabalha, né, com essa atividade, você pode ali, eventualmente, ter direito à aposentadoria rural. E quem tem direito à aposentadoria rural? Então, a gente vai observar, classificar esses trabalhadores em três classes diferentes. A gente tem o segurado empregado, né, rural, a gente tem também o contribuinte individual rural e a gente tem também o segurado especial. Tá? Esse segurado especial é mais a grande maioria, que a gente vai dar uma atenção maior nessa classe de trabalhadores. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito de cada um deles. A gente tem primeiro ali o segurado empregado rural. Quem é o segurado empregado rural? Né? A pessoa ali que trabalha no ambiente rural e que foi registrado, tem o empregador, né? Foi registrado na carteira de trabalho, tudo certinho. E quem é responsável ali para fazer as contribuições para o INSS é o próprio empregador, o próprio patrão. Tá? Então, para comprovar a atividade rural nessa classe de trabalhadores, é tranquilo, não tem maiores problemas. Basta ter ali
a carteira de trabalho, que vai constar ali no cargo registrado como trabalhador rural, como lavrador, né? Então, somente isso já seria o suficiente para comprovar a atividade rural e ter direito ali à aposentadoria rural. Só que eu faço aqui também um alerta, tá? Porque o que a gente observa na prática e que é o caso de muitas pessoas, né? Antigamente, a pessoa ali contratava ali o trabalhador rural para trabalhar ali na fazenda, só que não registrava ali na função como trabalhador rural, registrava ali como caseiro, tá? Isso acontece bastante demais que a gente vê na prática. E qual que é a consequência disso? A consequência é que caseiro não é considerado um trabalhador rural, tá? Então, a pessoa ali trabalhou num ambiente rural, fez funções ali, fez o manejo do gado, plantava, roçava, mas ele consta um caseiro. Aí ele vai querer depois aposentar, atingiu a idade ali e não vai conseguir. Por quê? Porque o INSS vai entender que ali ele trabalhou como caseiro, não como trabalhador rural. Então isso aí já é uma grande dificuldade, um problema que pode acontecer, que isso aí tem que ser regularizado. Passando um pouco mais o slide, pode passar um pouco mais, a gente tem também a figura do contribuinte individual rural. Tá? O contribuinte individual é o autônomo, tá? Ele não tem um vínculo de emprego, mas ele trabalha ali no ambiente rural. O mais conhecido é o que presta serviço, né? Presta serviço a alguma empresa e faz ali um trabalho eminente rural. O que é o exemplo ali dos boia-frias, dos diaristas rurais. Eles são os próprios responsáveis para fazer a contribuição para o INSS. Então, eles têm que ali, próprios ali, pegar o carnezinho lá, a guia do GPS, preencher, ir lá e pagar, né? Ou se não entrar no site ali, aplicativo, fazer tudo certinho o pagamento. Então, eles são próprios responsáveis para fazer a contribuição. Aí qual que é o problema também em relação a esse classe de trabalhadores? A gente sabe que os boias frias e tal são carentes de informações, né? Então, muitas vezes não sabe ali que eles têm que contribuir para o INSS, não sabe como que faz. Então, o que a gente tem hoje, entendimento assim, dos tribunais superiores, é enquadrar o boia fria, né, como segurado especial, da segunda classe que a gente vai ver, né, da próxima aqui que a gente vai ver, em relação aos trabalhadores rurais. Né? Por quê? Porque deixar a responsabilidade para os próprios boia frias, na prática a gente observa que poucos fazem isso. Tá? Então, para ajudar também, né, para reconhecer direitos dessas pessoas que trabalharam no ambiente rural, para ser enquadrado como segurado especial. Então, essa próxima classe que a gente vai conversar a respeito, segurado especial, que é o mais comum, tá? É aquele que trabalhou, né, na sua própria fazenda, na sua própria terra ali, né, como um pequeno produtor rural, né, que tem ali como principal atividade ali fazer plantar, cuidar do gado, né, fazer as atividades ali próprias, inerentes ali do campo, né? E a lei estabelece ali o limite até quanto que pode ser, né, dessa área ali para ser considerado esse pequeno produtor rural, tá? Que é no caso, no limite ali de até 4 módulos fiscais. Cada município ali tem específico a definição de quantos hectares é um módulo fiscal, tá? Então pode ser em torno ali de 5 a 20 hectares. E que seja também uma área de produção, que é muitas das vezes parte desse imóvel, né, dessa terra, é destinada ali para, no caso, preservação permanente, né, que não é para exploração da atividade, né. Então, considera-se ali apenas a área considerada como exploração. A gente tem também classificado como regime de economia familiar ou como individual, ou seja, a pessoa que trabalha ali, né, no ambiente rural, a sua própria família, né, muitas vezes a mãe, né, a esposa, os filhos também trabalham ali no ambiente rural junto com o pai, ajuda a plantar, né, ajuda também a cuidar do gado. Então, essas pessoas que trabalham ali também podem ter direito, né, à aposentadoria rural. Tá? Então, a prova, a gente vai ver que a prova de um, né, pode servir como prova, né, para o outro, principalmente que a gente observa para a esposa, para poder aposentar também rural, porque muitas vezes a gente só tem as provas em relação ao marido, mas não da esposa. Tá? Então,
esse regime de economia familiar é uma espécie ali considerada pessoa que trabalhou em regime, né, de família ali e para sua própria subsistência, né, produzir ali para sua própria subsistência ou para também utilizar. É importante para que seja considerado segurado especial que ele não possui, né, empregados, ou se possui empregados que esteja no máximo ali de 120 dias. Outra informação importante, né, outro requisito para ser considerado segurado especial é aquele, né, que trabalhou na área rural e porventura que acaba acontecendo bastante é ele se ausentar ali, for trabalhar, por exemplo, na construção civil, né, durante um tempo, trabalhou ali durante 3, 4 meses e depois voltou a trabalhar na área rural. Então a lei fala que ele pode trabalhar em outra área, não somente rural, né? Às vezes foi trabalhar na construção civil, mas que seja no máximo ali por um período de 120 dias. Se ele trabalhar por mais de 120 dias num vínculo urbano, né, numa atividade ali urbana, pode ser descaracterizado esse período, né, essa atividade rural. Com isso, pode perder direito à aposentadoria rural. Tá? Então, no máximo, até 120 dias que ele pode trabalhar no período urbano. E quando ele for retornar ao campo, for trabalhar novamente ao campo, tem que fazer uma prova do retorno que ele voltou a trabalhar na atividade rural. Tá? Isso é bastante importante. Então, por que o segurado especial acaba, assim, contemplando bastante pessoas, que é o caso de muita gente? Porque ele não precisa pagar o INSS, apenas é necessário comprovar a atividade, né, o tempo que ele trabalhou rural. Tá? Então, a gente sabe que as pessoas antigamente não contribuíam para o INSS, né, que trabalhava rural. Muito difícil disso acontecer. Então, a lei vem dar um tratamento diferenciado para essas pessoas que subentende que ele contribuiu para a economia do país de forma indireta. Tá? Ele, no caso, comercializou a sua própria subsistência, né, fez ali girar a economia. Então, de forma indireta, ele contribuiu para o INSS. Tá? E como comprovar, no caso, a atividade rural? Para comprovar a atividade rural, a gente precisa, ao menos, ter 2 provas. Né? Então, a gente precisa comprovar, no caso, aí, cada prova pode comprovar 7 anos e meio. Então, a gente precisa ali de ter 15 anos de tempo de contribuição para esse trabalhador rural. Então, a gente tem que ter, no mínimo, 2 provas. Um período ali de 7 anos e meio e, posterior, mais 7 anos e meio. Que somado 7 anos e meio mais 7 anos e meio dá 15 anos de tempo de contribuição. Então, a gente tem que ter, ao menos, 2 provas que comprovam um período mais antigo e um período mais recente, para ter ali esses 15 anos de tempo de contribuição. É necessário ter, no mínimo, o início de prova material. Tá? Então, mesmo ali que ele não possuía muitas provas robustas, para poder comprovar a atividade rural, que seja uma prova que dê o início de prova material. Ou seja, às vezes ele não tem tantas provas, mas ele tem uma provinha ali que pode já ter um indício que ele trabalhou no ambiente rural e, posteriormente, pode provar como testemunha. Tá? O que acaba acontecendo, na grande maioria dos casos, acaba sendo levado na justiça e na justiça é feita audiência e depois vai ouvir as testemunhas para verificar se trabalhou no ambiente rural mesmo. Tá? E, no caso, a prova de um familiar pode aproveitar para o outro familiar também, que é o caso do marido ali, que tem como seus registros ali como trabalhador rural, mas a gente observa que não era registrado a esposa como trabalhadora rural também. Era somente registrado o trabalhador, o marido. Tá? E como comprovar a esposa se não tem ali registrado como trabalhador rural nos documentos, como certidão de casamento, certidão de nascimento, que a gente vai conversar a respeito disso, sobre os documentos, né, necessários. Então, muitas das vezes só tem informação do marido. Então, essa prova pode ajudar a comprovar do marido, que era trabalhador rural, para subsentende ali que a esposa também trabalhou, assim como também os filhos. Tá? Então, se você é filho de um trabalhador rural, tá? E você pode aproveitar as provas do seu pai também para comprovar a atividade rural. Então, quais documentos ali são necessários ali para comprovar a atividade rural? A gente exemplificou aqui apenas alguns deles, né? Então, existe uma infinidade de documentos que pode ali comprovar a atividade rural. A gente tem contrato de arrendamento, parceria, contrato de meação, de comodato rural.
Então, esse trabalhador rural tem que ter pelo menos alguma relação, algum vínculo com a terra, que pode ser, no caso ali, proprietário, possuidor, arrendatário, meeiro. Então, algum vínculo ele tem que ter com a terra. Então, esse contrato de arrendamento, parceria, pode servir como prova, né, que ele trabalhou na atividade rural, que essa contrato ali seja registrado, né, tudo certinho. Tem também a declaração e carteira do sindicato rural. Aqui eu quero fazer uma observação importante, tá? Que muitas pessoas imaginam que contribuindo ali para o sindicato rural, o fundo rural, acham que diretamente, né, já está contribuindo para o INSS, que já vai ter direito ali à aposentadoria. Isso não é verdade, não é garantia da pessoa que contribui para o sindicato que vai ter a garantia da aposentadoria. Isso vai servir apenas como um meio de prova, somente como um meio de prova. Tá? Nada garante que a pessoa contribui ao sindicato que vai ter direito à aposentadoria. Aliás, muitas pessoas, infelizmente, fraudavam o INSS, né, em relação a isso, que trabalhava ali, contribuía com o sindicato rural, que, em razão disso, hoje, muitas das vezes não é considerado nem como início de prova material, somente ali tendo a declaração, né, do sindicato rural, que a pessoa pagou o sindicato rural. Então, veja que, ao longo do tempo, essa prova foi até reduzindo essa importância, né, em razão de tantas fraudes que aconteciam em relação a isso. Tá? Então, e a gente também tem outros documentos, né, o comprovante do cadastro no INCA ou no CAF. O cadastro no CAF, o que é o CAF? É o cadastro ali da agricultura familiar. Eu já deixo uma dica bastante importante aqui para você. Por que acontece? A gente tem que fazer prova, né? A pessoa ali, quando vai requerer aposentadoria rural, ela tem que estar trabalhando atualmente quando for fazer o requerimento perante o INSS da aposentadoria. Então, por exemplo, a pessoa acha ali que trabalhou, né? A pessoa trabalhou ali anos atrás na atividade rural e vai querer requerer agora a aposentadoria rural. Mas depois ela já se mudou para o campo, já trabalhou em outras funções, na área urbana e tudo mais, e deseja ali aproveitar aquele tempo. Agora, especificamente da aposentadoria rural, somente rural, ele precisa ter uma prova que ele está trabalhando hoje na atividade rural. Tá? Então, no caso, ele precisaria comprovar hoje. O que ele trabalhou lá anteriormente não basta apenas, tem que fazer a prova de hoje. Então, no momento do requerimento, ele tem que estar trabalhando. Então, aqui vai uma dica. Tá? Por que é esse CAF? É um cadastro que você faz ali, né, que a sua família ali exerce atividade rural como subsistência. Né? Isso aí serve como uma base governamental, né? E é uma prova bastante interessante que às vezes pode servir como fazer prova da atividade hoje, atual. Tá? Então, isso aí é uma dica de ouro. A gente tem também comprovante de pagamento de ITR, né, do imposto, do ITR, certidão de matrícula do imóvel, né, rural, declaração de aptidão ao PRONAF, a pessoa ali, no caso, precisou de algum crédito, financiar algum equipamento, né, da área rural, então isso também serve de prova. Agora, importante também, documentos com qualificação de profissão rural, né, de profissão rural, na certidão de casamento, de nascimento do filho, nos documentos escolares. Então, isso aqui é uma prova bastante interessante, bastante importante, que a gente utiliza bastante também. Porque a pessoa ali tem ali o seu certidão de casamento, né? A certidão de casamento consta ali como qualificação o nome da pessoa, né? A profissão, né? Então, é importante que, tendo essa profissão ali como lavrador, como trabalhador rural, já basta como comprovar que a pessoa trabalhou no meio rural. Então, olha essa flexibilização que a lei fez a esses trabalhadores rurais. Então, na própria certidão de casamento, se consta ali a profissão como trabalhador rural, como lavrador, já seria o suficiente para o INSS reconhecer que ele trabalhou naquela época, que ele casou como trabalhador rural. Tá? Então, olha que interessante. Assim como também o nascimento dos filhos, vai constar ali também nessa certidão de nascimento. Agora, importante, a certidão de casamento, a certidão de nascimento que a gente conhece, elas são resumidas, tem as informações resumidas. A gente tem que, no caso, procurar a certidão de inteiro teor, que isso você pode pedir no cartório. Lá tem os resumos, todas as informações necessárias. Porque na certidão de nascimento, casamento que a gente conhece, tem as informações resumidas. Então, muitas vezes não consta ali a profissão que a gente precisa. A gente tem que ir no cartório solicitar uma certidão de inteiro teor desse casamento ou dessa certidão de nascimento, que ali vai constar a profissão. Tá? Então, também documentos escolares, a pessoa ali
estudou na escola e essa escola é inserida no ambiente rural, tá? E consta ali também, pode constar a profissão do pai ali, né? A própria profissão da pessoa que está requerendo. Outra prova que não foi considerada, que também pode ser uma prova bastante importante, a pessoa que lida com o banho, com o gado, né? Controle de ficha de sanitário animal, tá? Isso a gente usa bastante também. E também vamos agora ver os requisitos mesmo, propriamente dito, da aposentadoria. A gente tem a aposentadoria rural por idade, a mulher sendo 55 anos de idade e 15 anos de carência, de tempo de contribuição. Então, olha que diferença que é. Hoje, pela aposentadoria das pessoas que trabalham no ambiente urbano, né, a aposentadoria normal por idade, são, no caso, mulheres 62 anos. Aqui no rural é 55. Olha a redução de 7 anos. Olha como que veio beneficiar esses trabalhadores rurais. Então, a mulher 55 anos de idade, homens 60 anos de idade e 15 anos de carência. Então, pela aposentadoria hoje urbana, homem é 65 anos de idade. Aqui na rural, a gente tem 60 anos de idade. A gente tem também a aposentadoria híbrida. Então, essa aposentadoria híbrida que pode ser uma possibilidade aí, que pode te ajudar em relação a isso. Por quê? A gente observava muito, na prática, o que acontecia? A pessoa ali trabalhou no ambiente rural, só que não conseguiu completar os 15 anos necessários. E depois foi trabalhar na cidade. Tá? Mas ele tem direito, ele pode ter direito à aposentadoria. Então, a lei começou a reconhecer essa espécie de aposentadoria para considerar tanto a aposentadoria no ambiente que ele trabalhou rural, como no período que ele trabalhou urbano. Então, serve como somar o período rural como o período urbano que ele trabalhou. Então, existe essa possibilidade, que a gente chama de aposentadoria híbrida, que veio ajudar bastante pessoas. Pessoa que faltava um tempinho ali para poder aposentar, trabalhou no ambiente urbano, e esse tempo ali serviria como somatório ali para ajudar a atingir os 15 anos necessários. Só que na aposentadoria híbrida, no caso, a idade já é diferente, tá? Em relação da aposentadoria rural por idade. Porque na aposentadoria híbrida, a mulher precisa ter 62 anos de idade. Então, a gente não tem aquela redução de idade. Homem também precisa ter 65 anos de idade e, além disso, ter 20 anos de tempo de contribuição. Tá? Mas pode ajudar muitas pessoas, apesar de ali ter a idade ser aumentada em relação à aposentadoria, pode ajudar bastante pessoas que pode somar o período rural com a atividade urbana. A gente tem também, por último, a aposentadoria rural por tempo de contribuição. Tá? Então, no caso, antes da reforma da Previdência, tá? Antes de 2019, o que poderia acontecer é aproveitar esse tempo de atividade rural para aposentar como tempo de contribuição, que no caso homens seria 35 anos de contribuição e mulheres 30 anos de contribuição. Só que a reforma da Previdência veio acabar com essa possibilidade, né? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, não tem idade mínima. Tá? Então, a pessoa tendo ali 35 anos de contribuição, homem, por exemplo, já poderia conseguir se aposentar. Só que a reforma da Previdência falou o seguinte, não vai, depois da 2019, não vai ser mais possível somar esse tempo rural para conseguir atingir essa regra específica de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas pode ser o caso ali de você preencher os requisitos antes de 2019, de ter ali, antes de 2019, tem 30 anos de tempo de contribuição, faltava mais 5 ali. Aí serve também para você pegar o período, às vezes, que você trabalhou na atividade rural, com isso somar e com isso também atingir ali o tempo necessário para poder se aposentar. Então, essa foi a aposentadoria rural que a gente conversou hoje. E vamos ver as dúvidas do pessoal aí. O André trazendo essa informação importante para você, todos os detalhes, né? Riqueza de detalhes aí, as informações sobre esse benefício. Tem aqui a participação de um ouvinte, a Maria da Glória. Ela está dizendo que deu entrada na aposentadoria rural, André, mas não tinha o tempo ainda, né? Aí ela entrou com recurso em 2018, só saiu em 2021 a aposentadoria. Só que como teve a reforma em 2019, ela recebeu a informação que pode ter direito de receber aí um valor retroativo, né? Aí ela quer saber se existe essa possibilidade mesmo. Sim, existe essa possibilidade de receber o retroativo, né? Desde quando você deu entrada na aposentadoria. Então, começa a contar a partir de quando você deu entrada. Então, até sair essa aposentadoria, todo esse período você tem direito a receber. Tá? No caso, como se eu escutei bem, foi antes de 2019, tá? Então,
pode ser ali que você se encaixou numa regra mais benéfica, né? Não sei qual é o seu caso ao certo, se foi aposentadoria por idade, por tempo de contribuição rural, mas a depender, se for, por exemplo, tempo de contribuição, né, ou aposentadoria por idade e tal, você pode ter até o valor dessa aposentadoria maior. Às vezes verificar o caso aí, se realmente ali foi feito o cálculo corretamente da sua aposentadoria, porque a gente sabe que, infelizmente, o INSS ali, muitas das vezes, calcula de forma errada. Tá? Então, é sempre importante, às vezes, dar uma revisada em relação ao valor que foi concedido ali. Eu tenho uma dúvida aqui do Everton, né? Parece que ele recebia o benefício por incapacidade temporária, mas aí teve uma constatação da possibilidade do benefício permanente, né? Demora a fazer essa mudança, a Previdência, André? Olha, no caso, se você, no caso ali, está recebendo, né, o auxílio-doença e tem a possibilidade de receber a aposentadoria, primeiro tem que fazer a perícia para constatar, tanto no caso no âmbito administrativo, perante o INSS, ou no âmbito judicial. Então, existe essa possibilidade de conversão do auxílio-doença da aposentadoria. Agora, se vai ser mais vantajoso ou não, tem as suas vantagens e desvantagens. A aposentadoria por invalidez, você não precisa ficar ali sempre buscando os laudos recentes para ir prorrogando esse auxílio-doença, no caso. Só que a gente sabe que o valor da aposentadoria, né, por invalidez, infelizmente, após a reforma da Previdência, ele seguiu as regras da aposentadoria por idade em relação ao cálculo do valor da aposentadoria, que foi prejudicado. Então, a gente tem hoje o auxílio-doença, que recebe a média contributiva e o fator de 91%, né, que, no caso ali, é o 91% da sua média. Agora, a aposentadoria por invalidez, ele tem ali a sua média, porém, uma redução ali de 40%, porque vai aplicar um fator de 60%. Então, esse valor pode ser diminuído. No caso, se você já recebe ali limitado a um salário mínimo, isso não tem diferença. Agora, a gente tem ações tentando modificar esse cálculo em relação à aposentadoria por invalidez, porque não faz sentido ser menos benéfico você se aposentar e receber menos do que quando receber auxílio-doença. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Muito obrigado, meu André, pela presença. Obrigado, Fabiano. Até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado. E eu reforço aqui que a participação na íntegra fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, na rede social também, os contatos sempre disponíveis. Muito obrigado, viu, André, pela presença, viu? Até a próxima semana.